Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos começar então abrindo as Bíblias em Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 3º. Romanos 16, a partir do verso 3º, Paulo começa aqui a saudar os irmãos e ele diz da seguinte forma: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parceiros, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E saudai meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido para mim mãe. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Aqui Paulo ele agradece com muito carinho assim, aos irmãos pelo serviço prestado ao Senhor e à igreja, né? Porque uma parte muito importante do fato de estar reunindo, estar participando do corpo de Cristo é o serviço. O Senhor nos chamou para servir, o Senhor não nos chamou para apenas observarmos, apenas para ficarmos quietos no nosso canto, alheios às coisas que estão acontecendo. O Senhor quer que nós participemos e venhamos a contribuir com o serviço para a edificação da sua igreja e também para glorificar o seu santo nome. E recentemente, até o meu pai ele compartilhou sobre essa passagem, ele trouxe uma contribuição muito preciosa sobre cada uma dessas pessoas aqui citadas, sobre os tipos de serviço aqui mencionados, e aqui não é exatamente essa a minha intenção. Quando eu estava lendo e meditando nesse texto, me veio à mente um livro que eu estava lendo, que é um livro de um irmão chamado Marco Teles, que ele tem, o livro se chama A Vida Após o Gospel. É um livro que ele vai falar sobre algumas críticas que ele tem ao mercado de música cristã, algumas críticas que ele tem à forma como nós nós cantamos músicas de louvor ao Senhor na igreja. E em um dado momento, ele começa a descrever algumas características que ele diz ser características essenciais para aqueles que servem
no louvor, aqueles que servem no que a gente chama de equipe de louvor, né? Eu disse assim, entre aspas, porque o louvor ao Senhor é um serviço de toda a igreja. Aquele pessoal que está ali atrás, ali ajudando, servindo, ali só está para conduzir, mas cada um de nós é responsável por cantar ao Senhor, servindo Ele, rendendo elogios ao seu nome. E aí esse irmão ele faz essas descrições e me veio à mente, enquanto eu li esse texto, que essas características daquele irmão que serve no louvor, elas são características que, na verdade, são para todos os irmãos que buscam servir a Deus, que de alguma forma buscam servir ao Senhor. E aí ele faz essa... Eu vou passar para essa passagem que esse irmão utiliza para dar essas características, mas antes vamos ter um breve momento de oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Nós agradecemos de coração ao Senhor pela obra do nosso Senhor Jesus feita a nosso favor. Nós agradecemos por esse momento que tivemos de lembrarmos desse sacrifício realizado e pedimos ao Senhor que trate os nossos corações, que cuide de nós nesse momento e que nos transforme de acordo com a sua palavra, de acordo com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Estamos falando de serviço, estamos falando sobre como podemos ser melhores servos ao Senhor, que aprendamos isso tudo diante do nosso Senhor Jesus, que foi o servo mais adequado que o Senhor já teve, aquele que serviu, que se comportou como um verdadeiro escravo do Senhor e se colocou na posição mais baixa, sendo Deus, ele serviu a todos nós, e isso deve ser algo a nos inspirar e a nos fazer mudar de direção para servir ao Senhor com todo o nosso ser. É isso que nós oramos, esse nosso pedido, no nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. Pai. Irmãos, em um dado momento, o rei Saul estava muito... ele estava atordoado por conta de espíritos malignos que o incomodavam. O Senhor havia retirado de Saul a presença dele. E Saul passou a ser incomodado por esses espíritos e um servo de Saul teve uma brilhante ideia. Então ele foi a Saul e disse, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Nessa passagem, eu coloquei até aqui em cima aqui, porque para mim vai ser muito importante essas características que esse servo de Saul ele diz acerca de Davi. Porque para poder recomendar Davi como músico do rei Saul, ele dá quase que um currículo, né, de Davi. Olha, esse camarada que eu estou te recomendando, ele é muito bom. Ele sabe tocar a harpa, ele é forte e valente, ele é um homem de guerra, ele é sisudo em palavras, ele tem uma boa aparência e o Senhor é com ele. E essas são as características que o irmão coloca como características de alguém que busca servir no louvor, servir tocando instrumentos nas reuniões da igreja. E eu acho que são características que nós podemos aproveitar para todos os irmãos que buscam servir de alguma maneira. A primeira característica é que Davi sabia tocar harpa.
Eu vou pular essa característica, eu vou deixar para falar mais ao final, porque ela comunica muito com a última característica e é algo que eu gostaria de pontuar mais detalhadamente no final. Então vamos pular para a segunda, que é forte e valente. Aqui essas duas palavras, por mais que força e valentia sejam duas palavras diferentes, aqui nesse texto elas se comportam como sinônimos. Davi, ele foi conhecido pela sua força e pela sua coragem. Uma das histórias mais conhecidas de Davi é quando ele se dispõe a ir enfrentar o gigante Golias. E ele diz o seguinte ao rei Saul: abram, por favor, em 1 Samuel 17, a partir do versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso, tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Davi era um homem forte e valente. E é muito interessante que a nós o Senhor promete uma força. O Senhor também promete uma força a nós que confiamos nele. Então, vamos abrir também em Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como as águias de águia, e correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor, ele promete a nós que confiamos nele, que esperamos nele, força e fôlego para passarmos pelas situações, pelas provações. E é esse o encorajamento que o apóstolo Pedro nos dá para que nós sirvamos ao Senhor. Não que nós venhamos a servir ao Senhor com a força dos nossos braços, porque nós somos fracos, porque nós não temos a mínima capacidade de oferecer nada que vem de nós mesmos para o serviço do Senhor. Mas em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo ele traz o seguinte encorajamento: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor, ele nos dá força, e o Senhor nos encoraja a servi-lo com essa força que ele nos dá. O Senhor sabe que nós não somos capazes de servi-lo adequadamente, mas é Ele quem nos capacita e é Ele quem nos dá as armas necessárias para poder servi-lo e para poder glorificá-lo. A terceira característica é que Davi era um homem de guerra. Davi era um homem extremamente habilidoso com armas. Davi ele foi mencionado pelas mulheres
lá de Israel, lá em 1 Samuel, capítulo 18, ele foi mencionado por elas com aquela canção, né? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares, dezenas de milhares. Davi recebeu uma proposta de Saul para que ele se casasse com uma de suas filhas. Davi recebeu a proposta de Saul: vá e mate 100 filisteus e traga-me os seus prepúcios. Davi foi até os filisteus, matou 200 e trouxe os prepúcios a Saul. E é assim que Davi se casou com Mical. Então, Davi, ele era um homem assim, seja no seu, eu esqueci o nome, na funda, seja na espada, seja com uma faca, com qualquer arma que Davi tivesse à mão, ele era extremamente habilidoso. Davi conduziu Israel a vitórias em situações bem adversas. Davi, ele era um homem de guerra. E da mesma forma, o Senhor nos encoraja a sermos homens de guerra. E o Senhor, ele nos dispõe armas para irmos à batalha. Então, vamos abrir em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Não tem jeito. Se nós queremos servir ao Senhor, se nós queremos glorificar ao nome do nosso Senhor, nós precisamos fazer isso com as armas que o Senhor nos disponibilizou para fazer isso. Nós não vamos fazer isso na força do nosso gogó, nós não vamos fazer isso na força do nosso braço. O Senhor, ele nos dispôs uma espada, que é a sua palavra. O Senhor nos ordenou que nós estivéssemos sempre em oração, a todo momento orando ao Senhor. O Senhor, ele nos deu a fé. O Senhor, ele nos deu um capacete da salvação. O Senhor mandou nós calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, sermos protegidos dos dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. E é interessante porque o mundo, ele vai utilizar contra nós armas que nós não temos à disposição. O arsenal, as armas do mundo contra nós são armas que são incompatíveis com as nossas, assim, impossível nós usarmos as mesmas armas para o serviço do Senhor. O mundo ele tem muito mais holofote do que nós para atacar ao Senhor. O mundo ele vai utilizar de meios violentos, mas o Senhor, essas armas que o mundo tem, à vista humana, podem parecer
muito mais poderosas e podem parecer muito mais poderosas e muito mais fortes do que as armas que o Senhor nos deu. Mas o Senhor, Ele nos garante, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3, Paulo também fala, e o Senhor, é o que o Senhor, o Senhor garante a nós, se utilizarmos esse arsenal que Ele disponibilizou a nós. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, o Senhor, ele garante que essas armas que Ele colocou à nossa disposição, elas são capazes e plenamente eficazes para destruir fortalezas e anular sofismas. Então, essas coisas nós vamos vencer com a fé, com a salvação, com a espada que é a palavra de Deus, com a oração. O Senhor não quer que nós lutemos com as mesmas armas, o Senhor não quer que nós militemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. A quarta das características que o servo de Saul diz sobre Davi é sisudo em palavras. Sisudo em palavras eu acho um termo complicado de entender um pouco, porque se a gente pesquisar porque sisudo, né? Essa palavra ela vem da mesma palavra que vem conciso, ou que vem a expressão que nós denominamos aquele dente que nasce quando saímos da infância, que é o dente siso, e que também é chamado de dente da maturidade. No dicionário, quando você pesquisa conciso, no dicionário, eu pesquisei no Priberan, no dicionário ele vai descrever conciso como algo breve e claro, como algo sucinto. Mas conciso tem uma relação com maturidade. É um discurso maduro. Alguém conciso em palavras é alguém que tem um discurso maduro. Porque nós, segundo esse dicionário, alguém que é aquela pessoa que é corte rápido, aquela pessoa que é direta demais, essa pessoa é uma pessoa concisa. Mas essa pessoa, se a gente for olhar, às vezes ela pode até ser confundida com alguém arrogante. E às vezes é. E o chamado do Senhor não é para sermos arrogantes, é para sermos sábios no que nós dizemos. O nosso discurso ele tem que ser um discurso sábio. E Davi ele foi conhecido por ser alguém sisudo em palavras. E Davi ele demonstrou essa sabedoria no seu discurso quando, por exemplo, ele se lembrou daquela promessa que ele tinha feito lá a Jonatas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, a partir do versículo 14, Jonatas diz o seguinte a Davi: se eu então ainda viver, porventura não ousarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo,
pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas amava com todo o amor da sua alma. Jonatas pediu a Davi que lhe jurasse mais uma vez que não puniria a sua casa, a casa de Jonatas. E Davi, ele, assim, durante toda a sua vida, ele nunca puniu nem mesmo a casa de Saul. Ele não matou Saul, e quando veio um homem dizendo, eu matei Saul, Davi mandou punir aquele homem que disse que cortou a cabeça de Saul. Davi, mas Saul, ele foi muito mal com Davi, e Saul perseguiu Davi por muito tempo, e movido pelo seu ego, Davi poderia muito bem se esquecer dessa promessa que ele fez a Jonatas, porque fazendo bem à casa de Jonatas, ele faria bem à casa de Saul. Movido pelo seu ego, ele poderia se esquecer de Mefibosete e deixar que ele vivesse a sua vida distante. Ou até mesmo buscá-lo para matar como vingança contra a casa de Saul. Mas ele se lembrou daquela promessa que ele fez, e de uma maneira madura, com um discurso maduro, sendo sisudo de palavras, nós lemos em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, Davi, ele se lembra de Jonatas, se lembra do amor que ele tinha por Jonatas. E ele diz, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Então respondeu, sou eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Davi, ele fez bem ao filho de Jonatas. Davi, ele trouxe ele à mesa. Quando Davi trouxe ele, a resposta dele é muito interessante, que ele pergunta a Davi, tipo, por que ele estava fazendo isso, e ele se chama, por que você faz isso a um cão morto como eu? Mefibosete não via motivos pelos quais Davi poderia fazer bem a ele, porque ele era da casa de Saul, aquele que mais perseguiu Davi durante toda a sua vida. E mesmo assim, Davi, ele honrou aquela promessa que ele havia feito antes. E aí voltando, parece que eu fugi um pouco do assunto, não, mas eu ainda estou falando sobre alguém sisudo em palavras, alguém com um discurso maduro. Hoje em dia, é muito capaz de que alguém que não se cala diante de uma heresia, diante de um pensamento ou diante de um pecado, ou diante de algum pensamento que expõe de forma problemática alguma coisa relacionada ao Senhor, é muito capaz que essa pessoa que não se cala diante dessas torpezas, essa pessoa seja confundida com alguém arrogante. E aí eu fiquei pensando muito no compartilhar do irmão Pablo na semana passada, porque o Pablo compartilhou sobre não sermos coniventes com a profanação. Foi esse o termo que ele utilizou. E assim, sendo bem mal intencionado aqui, eu poderia dizer que o Pablo foi arrogante semana passada, que ele foi intolerante com pensamentos divergentes,
com outras propostas de leitura da palavra. Mas a vontade do Senhor é para que nós nos dobremos diante da verdade. Verdade essa que nós só encontramos em nosso Senhor Jesus. A vontade do Senhor é que nós sejamos humildes e nós nos humilhemos diante da verdade. O Senhor, Ele não quer que nós relativemos as coisas relacionadas a Ele. O Senhor, Ele quer que nosso discurso seja maduro e nós protejamos e vivamos de acordo com a verdade. Lá em Apocalipse fala que não entrarão no reino dos céus aqueles que dizem e praticam a mentira. Então, se nós não vivermos com um discurso maduro, com um discurso conciso, um discurso que se humilha diante da verdade, nós estamos praticando a mentira. Por mais que nossas bocas não as profiram, não profiram nenhuma palavra mentirosa, nós estamos praticando uma mentira. Então, vamos pensar no nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele agiu de uma forma muito enérgica quando ele expulsou aqueles mercadores do templo. O Senhor Jesus, ele foi muito direto e certeiro, muito cirúrgico, quando ele expunha o problema dos fariseus, quando ele dizia o problema daquelas pessoas que estavam em pecado. Mas mesmo assim, o nosso Senhor Jesus foi conhecido como alguém manso e humilde de coração. Nós precisamos sim dizer a verdade, nós precisamos ser honestos, ser sinceros, mas o Senhor, Ele quer que nós façamos isso sendo mansos e humildes de coração. O Pablo sempre usa essa expressão, sincericídio. O Senhor não quer que nós sejamos sincericidas, o Senhor quer que tenhamos um discurso maduro. E o discurso maduro, ele vai dizer a verdade, apesar de sempre se manter manso e humilde. A quinta característica que nós vamos ver sobre Davi é que ele era alguém de boa aparência. Ele era... e aí, assim, eu até procurei a minha professora de espanhol, a Sandra, que perguntei ela sobre algumas versões, para tirar uma dúvida sobre algumas versões em espanhol que eu estava procurando, porque em uma tradução em espanhol em específico fala que Davi ele era bonito, fala que ele era hermoso, mas em uma tradução em português, que é a ARC, Almeida Revista e Corrigida, e na NVI em espanhol fala algo muito interessante, que Davi era alguém de gentil presença. Porque eu poderia dizer que Davi era alguém de boa aparência, e para servirmos ao Senhor a gente tem que ser bonito. Eu vou ser o primeiro a largar o microfone e ir embora. Mas o Senhor, Ele quer que nós, não quer necessariamente que nós sejamos bonitos, que nós tenhamos as melhores roupas para virmos servir a Ele. O Senhor, Ele não quer que nós somente andemos perfumados para que a nossa presença agrade a todos, mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos pessoas de gentil presença. E aí, em alguns comentários, em alguns lugares que eu li, inclusive esse irmão que eu utilizei como base, ele estava falando que justamente sobre a gentileza que Davi era conhecido, como alguém que todos queriam à mesa, porque Davi era uma pessoa agradável. E pensando nisso, eu me lembrei do fruto do Espírito. No fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, lá Paulo traz 9 características desse fruto, 9 virtudes, como se fosse uma laranja que lá dentro nós temos
vitamina C, nós temos fibras, nós temos muitas calorias, então a laranja ela traz energia. Da mesma forma que a laranja ela é rica em diversos nutrientes, o fruto do Espírito ele tem diversas virtudes. E se em nós opera o fruto do Espírito, essas virtudes elas vão ser manifestas em nós. E o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, versículo 22 e 23, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A mansidão, que nós falamos lá atrás, quando dizemos sobre o discurso maduro, mas tem duas virtudes dessas que me chamam a atenção quando fala que Davi era alguém de gentil presença, que é a benignidade e a bondade. E até pouco tempo atrás eu pensava que essas duas palavras eram quase que sinônimos. Eram palavras semelhantes, assim. E se me pedisse para explicar o fruto do Espírito, eu ia dizer o que era amor, ia dizer o que era alegria, o que era paz, o que era a longanimidade. Quando chegasse na benignidade e na bondade, eu daria uma explicação só para as duas palavras. Mas eu achei uma explicação que me deixou mais satisfeito. A benignidade, ela é uma palavra que, em outra tradução, na NVT, a nova versão transformadora, ela utiliza a palavra amabilidade, que talvez nós possamos traduzi-la como gentileza. No original, quando utiliza a palavra ali benignidade, o original a palavra é krestotes, e que é uma palavra também relacionada a outra palavra que é Crestos. E essa palavra, ela é relacionada, uma tradução mais literal do grego dessa palavra, no léxico que eu utilizei, trouxe essa palavra como uma tradução de gentileza. Então, a benignidade nada mais é do que a gentileza. Então, nós somos chamados para sermos bons. A bondade é uma virtude do fruto do Espírito. E o que é a bondade? São aqueles gestos que expõem o amor. É o amor para com o outro, a bondade. A benignidade, ela é a virtude, ela é a característica daquele que age com bondade, é a característica daquele que é gentil. Aquele que age com amor, ele tem essa característica. Então, Davi era alguém gentil, era alguém de gentil aparência. E por isso, o Senhor, porque o nosso Senhor Jesus também era assim, o Senhor ele nos chama para sermos pessoas de boa aparência, nesse sentido de pessoas de gentil aparência, pessoas agradáveis, agradáveis no serviço da igreja e agradáveis uns para os outros. Sempre tem esse discursinho, né? Nem Jesus agradou todo mundo, por que eu vou agradar? O Senhor ele nos chama para sermos gentis. E às vezes isso é utilizado como uma escapatória para sermos arrogantes. O Senhor não quer que sejamos arrogantes. O Senhor quer que nós sejamos gentis. O Senhor quer sim que nós sejamos duros e enérgicos em algumas situações. Mas isso não pode nos impedir de sermos mansos e humildes como o nosso Senhor Jesus foi. A última característica que este servo de Saul traz acerca de Davi é que o Senhor
o Senhor era com ele. Ele diz que o Senhor era com Davi. Isso, para um contexto de Novo Testamento, talvez soe um pouco estranho. Mas no Velho Testamento, a presença do Senhor significava uma... Como eu posso dizer? A presença do Senhor significava uma anuência do Senhor ao comportamento daquela pessoa. Então, vamos lembrar do contexto que estávamos ali. Saul foi ungido rei de Israel de uma forma bem esquisita, porque as motivações que levaram as pessoas a escolherem Saul como rei eram motivações carnais. Escolheram Saul porque ele era bonito, porque ele era alto. Saul, ele sobressaía a todos dos ombros para cima. Saul, ele era tipo assim, muito notável. E o nome Saul significa isso. Grande, notável. É alguém que a sua aparência ela é única. Davi foi... só que Saul, em dois momentos diferentes, ele pecou contra o Senhor. E esses pecados, eles são a resposta do Senhor a Saul diante desses pecados é muito forte. Porque no primeiro momento, Saul, lá em 1 Samuel 13, Saul ele comete um pecado que ele não espera a Samuel e o sacerdote para oferecer o sacrifício. E eles estavam demorando, Saul achou por bem ele mesmo ir lá e oferecer o sacrifício. Quando Samuel chega, ele diz, já foi sacrificado, está tudo certo. E lá em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 13, Samuel diz a Saul o seguinte: procedeste neciamente, procedeste como um tolo, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. O Senhor, neste momento, ele anunciou a Saul que você é rei sobre Israel, mas o seu trono não está confirmado para sempre. Haverá alguém que vai te substituir e a sua dinastia ela não vai perdurar. E no segundo momento, o Senhor ordena que o povo de Israel vá até o povo de Amaleque e lá eles deveriam matar a todos os que eles encontrassem. Matar aos homens que lutariam contra eles, matar as crianças, matar as mulheres, matar as ovelhas, matar os gados, destruir e queimar tudo. Não poderia aproveitar os utensílios, as peças de ouro, nada. O Senhor queria que tudo fosse destruído, porque Amaleque é uma representação da carne. O Senhor, ele queria que tudo o que vem, o Senhor quer que tudo o que vem da carne seja destruído. E nessa batalha, Saul tem uma outra brilhante ideia. Ele poupa a Agag e ele poupa também o melhor do gado, o melhor do rebanho, e ele guarda aquilo, porque ele fala, isso vai ser útil para nós sacrificarmos ao Senhor. E Samuel chega e o Senhor diz isso através de Samuel. No 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 26. Não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Ele já te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir,
Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao seu próximo, que é melhor que tu. O Senhor, ele foi a última vez que o Senhor falou com Saul. E a partir dali o Espírito de Deus foi retirado de Saul. E a partir dali, Saul, o Senhor passou a falar diretamente o Senhor passou a falar com Davi para que este fizesse a vontade de Deus. E aí, eu vou falar sobre um dualismo, uma questão meio... uma aparente contradição. É uma aparente contradição entre Davi saber tocar harpa e o Senhor ser com ele. E aí eu vou voltar nessa situação de que a presença do Senhor havia sido retirada de Saul e passada para Davi. Mas eu vou voltar a falar, na verdade eu vou falar agora, sobre o fato de Davi saber tocar harpa. Davi era um homem muito habilidoso com o seu instrumento. Ele compunha diversas canções, né? A maioria dos salmos são de autoria de Davi. E ele recebeu um convite que talvez, tipo assim, é o convite dos sonhos de todo músico: ir tocar para o governante de seu país. Bem parecido com Johann Sebastian Bach. Davi foi chamado para tocar para o rei Saul. Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos e eles chamaram Davi para que essa música afastasse esses espíritos. E Davi, ele provavelmente aprendeu a tocar esse instrumento, essa harpa, de alguém da sua família, de sua mãe ou do seu pai. E ele provavelmente era alguém muito habilidoso. Ele, em seu tempo, provavelmente ele se destacaria diante de outros tocadores de harpa. E aí a questão aqui é bem simples, assim, essa questão de saber tocar harpa para aqueles que buscam servir ao Senhor. Nós que servimos ali na equipe de louvor, o Senhor ele deseja que nós busquemos aprender e nos aperfeiçoar na técnica dos nossos instrumentos para nós prestarmos um serviço de qualidade. Da mesma forma, aqueles que vêm aqui na frente para poder compartilhar a palavra do Senhor, estes devem estudar e devem se debruçar na palavra de Deus e gastar tempo em oração para que isso possa ser feito de maneira coerente também. Os irmãos que fizeram a afiação aqui do local de reunião, nós temos um irmão aqui que ele é fera em eletricidade. E ele fez isso com muito cuidado, utilizando esse conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, para que não houvesse nenhum curto-circuito, para que a afiação aqui comportasse os aparelhos eletrônicos que nós utilizamos. Mas a questão é que técnica não é tudo. O Senhor não quer simplesmente que nós sejamos experts naquilo que nós fazemos. O Senhor não quer que eu seja o melhor violonista daqui do local de reunião ou o melhor violonista do mundo para poder servir a Ele. E aí eu queria exemplificar essa situação com duas situações. A primeira é uma história que eu já contei uma vez essa história aqui, uma vez que eu compartilhei sobre estudarmos a palavra. É sobre um inglês chamado George Fox. Ele é o pai de um movimento chamado Quakers. Ele
e tem algumas opiniões um tanto controversas, mas tem o início desse movimento se deu em uma vez que o George Fox estava acontecendo uma reunião lá na Assembleia, onde ele se reunia. E ele se levantou e disse que aquele tanto de preparação que eles faziam para poder fazer essas reuniões, aquele tanto de estudo que eles tinham da palavra, estava atrapalhando o mover do Espírito Santo no meio dos irmãos. E por essa razão, ele criticou esses irmãos, eles se dividiram, houve uma cisão nesses irmãos e surgiu esse movimento Quakre, que existe até hoje, que é muito curiosa a liturgia deles, porque eles se reúnem de uma forma bem simples e eles não têm uma pessoa que estaria escalada para levar a mensagem, eles não têm uma equipe de louvor que se prepara para poder tocar as músicas para eles, mas eles ficam todos sentados, em silêncio. E se ficar a reunião inteira em silêncio, ok. E se o Senhor incomodar alguém para que levante e fale alguma coisa, ótimo também. Então ninguém diz nada, a não ser que o Espírito Santo incomode alguém para dizer. Dizendo assim, é muito, até bonito assim, irmão, fica calado, se o Espírito Santo não te incomodar para você falar nada, não fala. Dizendo assim é até bonito e tá certo, mas esse movimento, ele meio que incentiva aquelas pessoas que reúnem ali a não estudarem a palavra, a não se prepararem para servir ao Senhor de forma adequada. E aí, em contraponto a isso, eu vou lembrar aos irmãos, vou contar aos irmãos duas situações. A primeira, a Igreja Católica pré-reforma protestante, foi um dos motivos pelos quais os reformadores, tanto Agostinho como Zwinglio, criticaram muito a Igreja Católica, que é o fato de que lá a liturgia era tudo extremamente preparado, tudo extremamente ajeitado, a ponto de ser quase que uma apresentação mecânica daquilo que eles faziam. Eu estou dando dois exemplos extremos, de um grupo que não se prepara nada e de um grupo que se prepara demais. Então, assim, as músicas cantadas na Igreja Católica até essa época da Reforma Protestante tinham um rigor extremamente alto. Aqueles que compunham as músicas eram somente os bispos, um grupo específico de bispos que se separavam para estudar música. E esses bispos, eles tinham uma cartilha daquilo que eles poderiam fazer. Olha, esse acorde aqui, ele é muito dissonante, você não pode fazê-lo porque ele atrai o diabo. Eram diversas as regras que eles tinham para poder compor as músicas. E aquilo tornava a liturgia muito mecânica e aquilo era um pouco ruim. E esse foi um dos motivos pelo qual surgiu a Reforma Protestante. E aí vocês podem pensar assim, mas isso daí já faz mais de 500 anos, a gente não está nessa situação. E aí eu vou falar para vocês de uma situação que, assim, não é o nosso contexto aqui no local de reunião, mas é uma situação bem assim, bem chamativa, que eu acho que se a gente não tomar cuidado, se a gente não for rigoroso com isso, a gente corre o risco de cair nessa situação. No século passado surgiu lá na Austrália uma comunidade cristã chamada Hills Christian Life Center. O centro o centro de comunhão cristã do Vale.
E aí esse grupo de irmãos, eles tinham uma equipe de louvor muito boa, assim, muito técnica, muito notável. E essa equipe de louvor passou a ficar famosa, ela passou a ser chamada para tocar em diversos outros lugares. E eles mudaram o nome da igreja para Hillsong. Aí talvez a maioria de vocês conheçam. E essa igreja, assim como diversas outras denominações que seguem um padrão parecido, elas seguem um tipo de um estilo chamado seeker sensitive, ou seja, sensível ao que busca. O que isso quer dizer? Lá tudo é muito maquiado, lá tudo é muito preparado para que você que está nas cadeiras, na plateia, arquibancada é ótimo, né? Na plateia, você tenha uma sensação emocionante. Você saia do culto chorando. Você vai sair de lá emocionado pelo que foi dito, porque eles são sensíveis ao que buscam. E aí todos os cultos deles são um show, são luzes e é fumaça e é uma ambientação que leva a todos a se emocionarem. E aí, por que eu contei essas duas situações? Saul, ele foi deposto do cargo de rei de Israel e o Senhor ergueu Davi. E a presença do Senhor era com Davi. E aí, num contexto de Novo Testamento, nós podemos dizer que talvez a presença do Senhor ser conosco é o fato de o Espírito Santo habitar em nós. E o fato do Espírito Santo habitar em nós vai nos conduzir a diversas situações. Então, podemos perceber que tem reuniões que o Senhor ele nos leva a cantar cânticos mais voltados para agradecimento, em outras o Senhor nos leva a cantar cânticos mais voltados com uma ênfase maior para a obra dele. E tem reuniões que nós cantamos mais sobre os atributos do Senhor. E aí, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, assim como Davi ele era sensível ao que o Senhor dizia a ele, porque o Senhor era com ele. Mas da mesma forma, nós precisamos nos preparar e não sermos omissos, não sermos inconsequentes de virmos servir ao Senhor sem um preparo. E aí vem uma situação. Tá, mas eu sirvo ao Senhor, eu fico lá embaixo no estacionamento. Acabando a bateria e eu tô falando demais. Eu sirvo lá embaixo no estacionamento às vezes e é esse o meu serviço ao Senhor. Não tem nada de que exige muito preparo nisso. De vez em quando eu vou lá atrás, pego o pão e o cálice e distribuo para os irmãos. Não tem nada de espiritual nisso. O que há de espiritual? Eu sou ajudante da salinha. O que tem de espiritual nisso? O que é espiritual é a irmã que dá aula. Irmãos, todo serviço ao Senhor, todo serviço à igreja é espiritual. E para todo serviço nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Então, assim, é necessário que nós, às vezes, tenhamos uma noção prática e técnica de algum determinado serviço que venhamos a prestar. Mas nós precisamos nos preparar em qualquer e todo serviço com a leitura da palavra, com oração, estando em comunhão com os irmãos, porque às vezes o Senhor vai utilizar, na comunhão, o Senhor vai utilizar algum irmão para nos puxar a orelha, para nos chamar a atenção para um determinado ponto. Então, o último que eu coloquei é o Senhor é com ele de novo.
O Senhor ser conosco quer dizer que nós somos atentos ao mover do Espírito. Mas nós precisamos também nos preparar para aquilo que o Senhor nos separou para servi-lo. Então, voltando lá em Romanos, no capítulo 16, é muito interessante, porque lá Paulo cita irmãos que servem em situações tão diversas. Ele cita Priscila e Áquila, que foram colaboradores em situações muito notáveis, assim. Priscila e Áquila, se nós formos assim, fazer um ranking aqui de qual desses mencionados aqui são os mais espirituais, eu diria Priscila e Áquila, os primeiros. Mas não é isso, irmãos. Eles precisaram se preparar para o serviço que eles fizeram. Eles provavelmente eram irmãos que amavam a palavra do Senhor, irmãos que perseveravam na oração, mas irmãos também que eram sensíveis ao mover do Espírito. E ao mesmo tempo, nós temos aqui irmãos que Paulo agradece e saúda eles porque eles recebiam os outros em suas casas. Tem uma irmã aqui que Paulo cita, que ele fala assim, que ela foi como uma mãe para mim. Isso provavelmente é uma situação assim de hospitalidade, de um carinho, de um cuidado específico, de que o Senhor, ele assim, que a gente pensa assim, tá, mas isso não exige preparação, isso não exige um mover do Espírito para isso. Exige, irmãos. Exige, nós precisamos estar atentos ao mover do Espírito e nós precisamos nos preparar com a leitura da palavra, com a oração e com a comunhão. Nós precisamos fazer tudo debaixo da condução do Espírito Santo. Essa mensagem que eu tinha para trazer aos irmãos hoje, eu espero que o Senhor fale aos nossos corações sobre isso, que o Senhor traga luz sobre os textos que foram lidos e que todos nós sejamos transformados pela imagem do nosso Senhor Jesus, porque Ele foi o servo perfeito. Ele foi aquele que serviu. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu lembro de serviço, quando eu oro sobre serviço, eu sempre lembro de Filipenses 2, que fala sobre o nosso Senhor Jesus e diz: tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que teve também o nosso Senhor Jesus. Porque sendo Ele Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. E nós que não somos nada, muitas vezes nós nos colocamos na posição de Deus. Nós somos arrogantes, e nós somos duros, e nós não buscamos nos preparar para o serviço. Fala que Ele sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes Ele se humilhou e assumiu a posição de servo. E se humilhou até a morte, e morte de cruz. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Pecadores, miseráveis. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos separou para servirmos a Ti, ó Pai. Mesmo nós completamente incapazes, completamente desqualificados para a Tua obra, o Senhor nos chamou para ela. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê vigor, força, nos dê coragem, que o Senhor nos faça pessoas com um discurso sábio, ó Pai. Que o Senhor nos levante para servir a Ti com gentileza e que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos faça sensíveis à voz do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo. E que assim nós possamos mesmo servir ao Senhor de forma adequada, tendo sempre em vista que o Seu nome deve ser glorificado em todas as circunstâncias, ó Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, no nome do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.